Salve, salve família! Eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok Podcast. Na moral, só vai. Ele é o maior especialista em telenovelas no Brasil. Com vocês, ele, Nilson Xavier. Uma salva de palmas. Nosso professor Xavier. Professor Xavier. Nosso professor. Pode ser. Das telenovelas aqui no Brasil, você é o nosso professor Xavier. Uma honra ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, eu que me sinto honrado de estar aqui, Rei. Para bater aquele papo e entender essa linha do tempo, que eu acho um fenômeno. Eu falei para você que eu acompanhei durante muitos anos. Eu fui aquele garoto que hoje mudou um pouco a sociedade no geral. Mas eu era aquele garoto que ia pra escola, aí brincava com os colegas na rua. E em casa, no período da noite, era a família reunida para assistir as novelas. Exato. Então, eu acompanhava a novela das 6, novela das 7 e a novela, antigamente, novela das 9, que agora mudou até um pouquinho mais tarde. Antigamente era a novela das 8, né? É das 8. Depois passou às 9 e agora começa 9h20 por aí. Isso. Então, eu sou das 6... Das 7 tinha a novela das 8, que nunca foi 8, que tinha o Jornal Nacional. Passava, geralmente era 8h30, depois o Jornal Nacional, né? Isso foi durante décadas, assim. Do Rei, do Gado e tudo Rei mais. Do Gado, A Próxima Vítima. Eu não tenho o que falar. Tieta. Que Rei Sou Eu. Rei Sou Eu. Acompanhei toda essa... Foi a minha vida, porque eu lembro cada cena. E por que o brasileiro gosta tanto de novela? Cara, o brasileiro gosta tanto de novela porque isso faz parte da nossa cultura, sabe? A telenovela virou uma, vamos chamar assim, de uma mania nacional, num momento muito propício, né? Lá na época da ditadura militar, quando tudo que o brasileiro tinha em casa ou era um rádio ou era um aparelho de televisão. Então era o entretenimento gratuito que entrava na casa dele, num horário muito específico, que era o horário que a gente chama de horário nobre, né? A partir das 18 horas, que é aquele momento em que todo mundo se reúne em casa, porque o objetivo era esse mesmo. As pessoas tinham apenas um aparelho de televisão, geralmente ele estava na sala e ele reunia a família ao redor dele. E você vê como isso mudou hoje em dia, né? Completamente diferente, a audiência é pulverizada, as pessoas não se apegam mais a uma TV aberta, elas estão em muitas telas e a TV e a telenovela também está em muitas telas, né? Se a gente for analisar o mercado das telenovelas, você acha que ganhou-se muito dinheiro durante um período ou ainda continua ganhando muito dinheiro? Cara, continua ganhando muito dinheiro. Continua? Sabe por quê? Porque a atual Vale Tudo, o remake da novela que está sendo apresentado na Globo, é recorde de faturamento da Globo. A novela está rendendo muito para a Globo. A Globo está felicíssima com o sucesso desse remake de Vale Tudo. Sucesso e engajamento, né? Porque esse sucesso é por conta do engajamento que a novela tem nas redes sociais, nem tanto pela audiência, por números de Ibope, né? Tem até a brincadeirinha que o pessoal tá lá no TikTok fazendo, que é o Vale Publi. Você já ouviu falar? Sim, Vale Publi, claro. Porque tudo é publi ali. Tudo é publi, não. A publicidade, o merchandising entrou na trama da novela, entendeu? É claro que sempre houve merchandising dentro das novelas, tá? Até a própria Vale Tudo de 1988, a novela original, ela já tinha muito merchandising. Porque a Tomorrow, que é um dos cenários da novela, que na novela original era uma revista de moda, que agora é uma empresa como eu falo, de influenciadores e tal. A Tomorrow, ela já foi criada para isso, com essa função, para o merchandising, entendeu? Porque é um ambiente propício para isso. E a novela virou piada nas redes sociais, porque os merchandising são muito descarados, são pouco criativos, sabe? É até engraçado de ver, parece paródia, sabe? Paródia do TV Pirata. Parece uma paródia do TV Pirata aquilo. Então, a leitura que se tem é que saiu daquela forma
orgânica e Isso. foi para uma forma mais apelativa. Apelativa, ostensiva, direta. Direta, tipo, Exato. é como se falasse, comprem. Exato, exatamente. E- Mesmo porque a própria linguagem da telenovela, a própria narrativa, ela já está bastante direta. Ela já é bastante direta, com pouca sutileza, entendeu? Por quê? Porque o cenário de hoje pede uma novela que gere cortes para a internet. Então tudo tem que ser rápido, direto e objetivo. Você vê que as falas da vilã, da Odete Roitman, maravilhosamente interpretada pela Deborah Bloch, são falas muito diretas mesmo. Ela tá parada, ela não se mexe, ela tem um enquadramento vertical próprio para a internet, ela vai lá, fala, pronto, aquilo vira um corte. Isso é proposital. E para as publis é fundamental aquele momento ali para pegar também e replicar. Exatamente, é assim que funciona. Então tem toda uma leitura, não dá para se mudar e querer colocar o que era antes para o agora, para o atual. Não, porque São realidades. Se fosse assim, seria diferente. Essa é uma novela que ela não é uma novela feita apenas para a TV aberta. Ela é feita para a TV aberta e, ao mesmo tempo, para as redes sociais. A Globo está antenadíssima nisso, tanto que ela vai lançar em 2026 as novelas verticais, novelas curtíssimas, verticais, para o público de internet, que é uma tendência que já existe, já é um sucesso, com novelas coreanas, os K-dramas, os doramas já são assim, né? Já tem nesse formato também, e a Globo então vai lançar essas novelas em 2026, e eu diria que atual Vale Tudo já é uma quebra de paradigma do modelo antigo para o novo, já abre um novo caminho aí para a telenovela. A gente precisa de um distanciamento no tempo para avaliar melhor, mas é esse o caminho que a Globo está querendo seguir no momento. Então vamos agora aqui. Professor Xavier, que eu tô até brincando com você, porque a gente vai querer saber mais sobre essas questões do vertical. Tá. E para você que tá em casa, já sabe, vai ter render muito assunto, então já siga a gente em todas as plataformas aí. Fechou? E também no Spotify, que a gente vai seguir aqui e dando sequência. Qual foi a primeira novela que parou o Brasil? Cara, a primeira novela que parou o Brasil, essa pergunta... Talvez, é porque assim, a telenovela brasileira, ela já nasceu com a televisão brasileira, né? Lá em 1950, em 1951 já tinha a primeira novela. Então assim, a novela acompanhou a evolução da televisão e a evolução do público, a evolução da sociedade. Então o comportamento da sociedade lá na década de 60, por exemplo, é muito diferente do comportamento de hoje. Mas é passível de dizer que a primeira novela que realmente virou um fenômeno de audiência no Brasil, que a gente pode dizer, entre muitas aspas, que parou o Brasil, foi uma novela chamada O Direito de Nascer, que era baseada num texto cubano lá no ano de 1965. Só que assim, quando a gente fala parou o Brasil, tem que analisar qual era a realidade da televisão no Brasil naquela época. Porque a maioria do território nacional não era coberto pela televisão ainda. Então parou o Brasil? Não, mas parou São Paulo, parou o Rio, parou as principais capitais que era onde a novela chegava, porque a novela não chegava no Brasil todo, entendeu? É um cenário diferente do que a gente vai ter já na década de 70, por exemplo. Na década de 70, a Globo já conquista a hegemonia da audiência, do mercado e conquista o Brasil todo, porque aí sim nós vamos ter uma expansão da televisão em todo o território nacional. Aí a gente pode dizer que Irmãos Coragem parou o Brasil, o Astro parou o Brasil e outras que vieram depois. Fenomenal, hein? Olha, tem que ter memória, hein? Porque, assim, eu assistia muito video show, então trazia muitas coisas retrô. Sim. Feijão e o Sonho. Feijão e o Sonho, uma novela das 6. Baseada num livro. Você tá falando aqui e eu tô me conectando. Tá. A novela brasileira, a novela que pegou o público masculino, pra gente pensar assim. Irmãos Coragem. Irmãos Coragem? Irmãos Coragem. Por quê? Porque Irmãos Coragem era um faroeste caboclo, lançada no ano de 1970, que é o ano em que o Brasil conquista o tricampeonato no México, e a autora da novela, que era a Janete Claire, incluiu
um personagem, um dos protagonistas, um dos irmãos Coragem, um jogador de futebol. Pronto. O público masculino se rendeu à novela porque existia muito preconceito, né? Preconceito muito grande contra a telenovela por parte do público masculino. O público masculino até assistia, mas não assumia. Mas Irmãos Coragem trazia ali as características do faroeste, personagens masculinos muito fortes, idealizados, e aquele jogador de futebol ali no meio, no momento em que o Brasil conquistou o tricampeonato e foi gol, né? Foi show de bola. E aí os homens começaram a dividir as TV com as mulheres ali assistindo. Exatamente. Aí criou-se uma questão cultural depois de Irmãos Coragem. Porque aí depois... É que houve, por exemplo, novelas muito cômicas, de crítica social, como O Bem Amado, por exemplo. Bem Amado. O Bem Amado é uma novela extraordinária, uma novela que foi ao ar em 1973, a primeira novela colorida da TV brasileira. O Irmãos Coragem ainda era em preto e branco, Sim. né? Então também foi uma novela que o público masculino se rendeu, porque era uma novela incrível, do Dias Gomes, que o cara era um gênio, tal, um dramaturgo de muito sucesso, que foi escrever para televisão, e aí vieram outras também, Pecado Capital. Então talvez essas novelas com protagonistas masculinos fortes que tenham trazido a audiência masculina para a televisão, né? O que os homens buscam nas novelas e o que as mulheres buscam? Bem, eu acho que... Bem, isso é fácil de responder. As mulheres querem ver mais romance. Não que os homens não gostem de romance, mas é preciso também haver um suspense, uma comédia, porque a novela, ela é uma mistura de todos esses estilos, né? Não é como no cinema que você vai ver um filme de ação, um filme de romance, uma comédia, um suspense, um terror. A novela, por ser uma obra muito extensa, porque ela fica no ar durante 6 meses, pelo menos, né? Ela tem que abranger todos esses estilos para poder cativar o público ali diariamente, porque a novela é uma história seriada que é contada todo dia. Precisa ter um gancho, que é aquele momento ápice, que vai despertar no público o interesse de querer continuar a assistir aquela novela no dia seguinte, e assim sucessivamente. Então a novela é isso, entendeu? E a novela é uma obra aberta ainda, ou seja, ela está sendo escrita enquanto está sendo exibida. Então ela pode... sofrer a variação do público. O público pode não gostar de algum personagem, o autor vai lá, muda o personagem. Ou seja, uma novela sob encomenda, praticamente, né? Uma novela para ser consumida enquanto está sendo produzida. Então, faz-se de acordo com a vontade do público. Tudo isso são ingredientes que criam esse apelo e que cativam a audiência, né? Gabriela teve essa questão do apelo para cativar? Eu acho que a Gabriela teve mais o apelo sensual da personagem, que era uma coisa que já tinha no romance do Jorge Amado, né? Aquela figura sensual da Gabriela. Tem aquela icônica cena em que ela sobe no telhado para pegar a pipa e o pessoal lá embaixo fica olhando o que consegue ver lá de baixo. É muito boa essa sequência, é uma sequência clássica que marcou a televisão. E a Sônia Braga foi alçada ao posto de grande estrela da televisão ali naquele momento, a partir de Gabriela em 1975, né? E quando traz Gabriela por remake, o que você achou? Bem, então, aí já é uma outra época, né? Porque imagina, a Gabriela foi ao ar em 75, o remake foi ao ar em 2012, né? É um outro momento. É uma produção muito boa, mas ela não teve o mesmo apelo da novela original, né? Teve o seu momento, né? Gerou alguns bordões ali, tinha uma fala do personagem de José Wilker, que fazia um coronel, que ele dizia, vou lhe usar, se dirigindo à mulher, né? Porque ele queria usar a mulher na cama, por exemplo. Ele falava dessa forma com ela. Tinha uma outra Beata, que era Laura Cardoso. Que era a Dona Doroteia. Dona Doroteia, exatamente. Que também foi uma personagem popular. Então, assim, ela tinha o seu apelo... Mas você vê que era um apelo por causa de personagens periféricos, né? Não exatamente por causa da Gabriela, que era a Juliana Paz, que era uma outra Gabriela, né? Que não teve tanta força, se a gente for analisar. Comparando com a Sônia Braga, não, né? E os livros que viraram novelas? Vamos falar sobre eles? Você citou Gabriela e você citou O Feijão e o Sonho. Sim.
né? Tem vários. Cabocla, Sim a Moça, Escravizaura. Escravizaura, Éramos Seis. Éramos Seis, exatamente. A Moreninha. Moreninha. Exato. Todos esses. E qual que você mais gostou, assim? Olha, Pensando, porque são inúmeros. são inúmeros, mas com esse corte de livros que viraram novelas, eu gosto muito de Gabriela, mesmo porque Gabriela está no meu top 5 de melhores novelas de todos os tempos, das que eu mais gosto, né? Mas eu também gostei muito de Éramos Seis, e olha que eu assisti Éramos Seis quando eu era criança, da década de 70, que era com a Nissete Bruno. Você assistiu, provavelmente, Sim. a do SBT com Irene Havashi, de 1994. Ou seja, é uma novela que atravessou gerações. A Globo fez recentemente, em 2019, com a Glória Pires. Uma nova versão de Éramos Seis. Então é uma novela que ela tem um apelo muito forte, porque é uma história de família, uma história de superação, família que passa necessidade, aqueles filhos, cada um com uma personalidade diferente, cada um com seu drama, né? É uma novela que tem um apelo muito forte, né? E você gerou uma crítica aqui sobre Gabriela. E Éramos Seis, esses remakes. Você gostou, não gostou? Você acha eu gosto dos remakes, eu gosto. É claro que eu tenho, por causa do apego com a memória afetiva, por causa da minha memória afetiva, eu vou sempre ter uma preferência pela novela que assisti quando eu era criança. Porque a gente tem essa tendência a achar melhor aquilo que a gente viu quando era criança, porque a gente só via televisão, né? Não tinha preocupação e tal. Sim. Então, lembra um momento bom da nossa vida e tal. Então, essa tendência a gostar a curtir uma nostalgia, isso é inerente ao ser humano. Eu vou gostar mais da Éramos Seis, da TV Tupi, com a Anissete Bruno. Mas eu sei que tem uma galera que é apaixonada pela Éramos Seis do SBT, com a Irene Havashi, e que não gostou do Éramos Seis da Globo, porque ficou fazendo essa comparação. Não, a novela do SBT é muito melhor, essa da Globo não tem nada a ver. Mas é porque tem esse lugar de memória afetiva, que aí não tem como você comparar. Por melhor que a Éramos Seis da Globo fosse boa, você sempre vai ter essa tendência de achar que a do SBT é melhor, porque você viu aquilo num outro momento, né? O que você tá falando é a pura realidade, porque é nostálgico, você marca, tem memória, você lembra do ritual que você tinha durante a novela. Exato. Eu tinha o café com pãozinho à noite, aqui antes de dormir com meus pais. Exato. Então é muito marcante. Quando a gente fala dessas coisas que é a novela mais nostálgica para as atuais, vamos falar de Pantanal. Manchete, primeira versão, para o remaker na Globo. Eu acho, eu acho, sinceramente. Eu lembro quando passou Pantanal na Manchete, em 1990. Eu não assistia, eu não gostava. Eu tinha 20 anos na época. Aquilo não me interessava. O meu pai assistia. Meu pai adorava, ele via todo dia. Eu chegava em casa à noite do colégio, ele estava assistindo Pantanal. Eu ia pro quarto do meu irmão assistir Globo. Porque ele queria ficar na Manchete, entendeu? Sim. Mas, cara, a novela da Globo foi muito boa. Foi. A novela da Globo agora em 2022, eu acho. Acho que é 2022. Sim, sim. A novela da Globo foi muito boa. Foi, acho que o último, tirando o atual Agora Vale Tudo, acho que foi o último grande sucesso da Globo, foi esse remake de Pantanal em 2022. Eles conseguiram furar a bolha. Conseguiram, né? Que a gente vai falar de Renascer, e você assistiu Renascer. Me diga, Renascer de 94? Não, Renascer é 93. 93. 93. Pra agora. Um grande sucesso. A novela foi exibida agora em 2024, né? Ano passado. Sim. Eu achei que... Primeiro que é o seguinte, eu acho que tanto Renascer quanto Pantanal, elas são novelas muito parecidas, tá? Elas têm ali os ingredientes do mesmo autor, Sim. né? E o Benedito Rui Barbosa, e ele usa os mesmos ingredientes nas duas novelas, apesar de serem histórias diferentes, tá? Então eu acho que de 2022 para 2024 houve um problema ali estratégico. Eu acho que foi muito cedo para a Globo fazer um remake de Renascer nesse momento. Acho que ela deveria ter esperado um pouco mais. Talvez se ela tivesse esperado um pouco mais, o resultado teria sido melhor na audiência. A novela era boa? Era boa.
Mas a mim, ela não cativou como cativou o Pantanal, entendeu? Eu comecei a assistir, me empolguei, aquela primeira fase foi muito boa, como era ótima também na versão original. Sim. Só que teve um momento que eu disse, não, mas essa novela ficou chata, eu não vou continuar assistindo. Aí eu desapeguei, entendeu? Eu acho que isso aconteceu com muita gente também. Então, ela não repetiu o sucesso do remake de Pantanal, e eu acho que ela talvez teria ido melhor, teria tido um desempenho melhor se tivesse sido feita mais tarde. E na Vale Tudo de 88, o brasileiro ele se via na tela. Uhum. E a atual? Então, aí nós temos uma questão que é o seguinte: a Vale Tudo de 1988 fazia uma crítica social. A história partia da premissa: vale a pena ser honesto no Brasil de hoje? Ok? E a novela discutia de fato tudo isso em sua trama ao longo de toda a trajetória da história, tá? Essa novela de hoje, ela diluiu essa premissa. Já na metade da novela, isso já não era mais uma questão, já não se discutia mais isso, entendeu? Então, quanto mais a novela foi avançando, tô falando do remake, Sim. mais ela foi se distanciando da novela original. Tanto que hoje, a Vale Tudo que a gente tá vendo hoje, que tá terminando agora, ela não tem mais absolutamente nada a ver com a Vale Tudo de 1988. É uma outra novela completamente diferente. Inclusive, os perfis dos personagens são diferentes, foram muito alterados. Tem ali algum outro personagem mais ou menos equivalente ao que era em 88, mas a maioria está completamente alterado para atender uma nova história que a autora acabou criando em cima desses personagens, entendeu? E qual personagens, assim, foram mais mudados dentro dessa trama? Dentro dessa trama, cara, eu acho que, por exemplo, Tia Celina é uma personagem que ela tem uma importância dentro da história e que na versão de 88, que era interpretada pela Natalia Timber, ela tinha um perfil. A atual, que é interpretada muito bem pela Malu Gali, ela tem um perfil completamente diferente. Eu diria até o contrário da Tia Celina de 88. Então eu acho que naquele núcleo central ali da novela, dos principais personagens, ela é uma das que mais sofreu alteração. Outro personagem que eu acho que também sofreu muita alteração em seu perfil é o César, que em 1988 era o Carlos Alberto Richelli e agora é o Cauã Raymond. O César era um gigolô, um mau caráter, um modelo, enfim, de carreira, que tinha um certo charme, que era um cara inteligente, que era um cara muito cínico. E o de hoje descambou para o humor. É um cara tonto, tolo, que vai para o humor. Então, são perfis completamente diferentes, entendeu? Ainda que eles tenham na história uma mesma função, né? Mas a autora acabou mudando totalmente os perfis desses personagens. Agora, dos outros personagens, eu acho que outro que também mudou muito e que me incomodou muito essa mudança é o Ivan, que é o protagonista, que seria o protagonista masculino da novela, o par da Raquel, que era para ser a protagonista da novela, né? Em 88, era o Antônio Fagundes, um baita ator, um cara, assim, com uma experiência incrível. E o Ivan, ele era um cara que peitava a Odete Roitman. O de hoje é um pamonha, é um boca mole, é um cara que não tem a menor importância na trama, a não ser o par da Raquel, que é a Thaís Araújo e que também perdeu totalmente o protagonismo. Tá aí uma outra personagem que mudou muito, porque a Thaís Araújo, a Regina Duarte, em 1988, ela seguiu a novela inteira dentro da linha da personagem. Ela era a protagonista absoluta, porque a novela mostrava a diferença entre mãe e filha. A mãe queria uma coisa, a filha queria outra. A filha que era a Maria de Fátima, que era a Glória Pires. Sim. Essa era a ideia da novela. Com a nova versão, a Raquel, Thaís Araújo, maravilhosamente vivida pela Thaís Araújo, que é uma atriz das melhores atrizes que nós temos, ela foi
cada vez mais perdendo força ao longo da novela. E eu acho que a um terço do final ela não tinha a menor importância dentro da história, mesmo porque a autora abandonou aquela premissa da novela. Vale a pena ser honesto no Brasil? E essa pergunta não existe mais, não importa mais para a história. A história hoje é totalmente centrada na família Reutemann. Não sei por que a autora fez isso. Eu acredito que isso venha de cima, é uma decisão da emissora de não fazer crítica social em cima da novela, né? Porque a novela de 88 ela tinha uma forte crítica social num momento muito importante, que era o momento de redemocratização, o momento da nova Constituinte que foi promulgada naquele ano durante a exibição da novela. Então a expectativa das primeiras eleições diretas depois de 20 e poucos anos que a gente teve em 1989, né? Que Collor venceu, enfim. Então o momento político era um momento muito forte, muito emblemático. E a novela trazia isso, trazia essa crítica social. Hoje, o momento político é completamente diferente, porque esse momento político entre 88 e 2025, ele mudou várias vezes ao longo desse tempo todo, né? Então, o momento político hoje é muito diferente, é um momento de extremos, né? A gente vive isso desde 2013, um momento muito conturbado na política, enfim. Então eu acho que a Globo ela resolveu tirar isso e deixar apenas uma história ali, não criticar nada. Eu acho que a autora fez isso, mas por uma opção de cima. Essa é uma opinião minha, tá? Porque é o que a gente vê atualmente nas decisões da emissora, né? Não se envolver com política, não criar buzz negativo com o público, não ser criticada por uma parcela do público que chama ela de globolixo e não sei o quê, entendeu? Acho que a Globo saiu muito respingada nos últimos anos por conta dessa questão política. Então ela quer cada vez mais distanciar a sua produção dessas questões políticas, né? Então é por isso que a novela se distanciou disso. E hoje, então, o que sobrou? A história da família Reutemann, aqueles dramas, quem matou Odete Reutemann, e o público super aceita, né? Porque a novela é um fenômeno midiático, é um sucesso estrondoso, poucas vezes visto na história da televisão. Eu acho que a última vez que eu vi isso foi em 2012, com a Avenida Brasil. 2012, o último ano que nós fomos felizes, né? Sim, 2012. Que aí foi a Avenida Brasil. Mas você trazendo esses relatos, a gente entende aqui que a autora, ela meio que deixa a Thaís Araújo de na geladeira ali. Total. E você acha que não foi também por alguma fala? Foi? Foi, né? Foi, claro que foi. Claro que a Thaís traz também. Que a Thaís ficou chateada com o fato da personagem dela ter perdido esse protagonismo, né? Porque ela queria contar uma história, foi proposto para ela deixa isso claro na entrevista, foi proposto para ela uma trajetória de uma mulher negra, periférica, então, puxa, vamos contar essa história. E aí no meio do caminho a autora muda tudo, tira isso dela. Ela ficou chateadíssima com razão. Aí, a questão que eu vejo é outra. Nós temos ali uma pessoa que vai dar uma declaração pública criticando a empresa onde ela trabalha, entre aspas, a chefe dela. É claro que a autora não é a chefe do autor, mas assim, figurativamente, né, falando... isso também não se faz, né? Você não vai criticar a empresa onde você trabalha publicamente, você critica na esfera privada. Só que a reação da Manuela Dias, que é a autora, eu acho que foi um tanto quanto exagerada. Ela parece que ficou muito magoada mesmo, porque ela deixou de lado totalmente a Raquel. Hoje a Raquel não representa nada dentro da trama da novela. Inclusive, ela tirou da Raquel dois momentos chaves que a personagem teve em 1988. Na novela original, é a Raquel quem desmascara a Odete Reutemann perante toda a sua família. Na novela atual, não é isso que acontece. Ela muda. Eu nem lembro mais, acho que é a Celina. Não sei se é... Não,
esqueci. Mas não é mais a Raquel, entendeu? Esse foco muda totalmente. Ela tirou da protagonista esse momento chave da novela. E agora vai acontecer novamente um outro momento chave, que aconteceu em 88, porque a Fátima vai ser presa. Na novela original, a Fátima é presa. Sim. E a Raquel corre na delegacia e assume o assassinato para salvar a filha da prisão. A autora tirou isso também. A autora mudou. Ela fez a Heleninha ser presa e a tia Celina ir lá e dizer, não, fui eu que matei, para poder salvar a filha. Ou seja, ela tirou também da protagonista esse momento chave na trama da novela. Hoje sendo outubro de 2025, passando toda essa questão da trama da novela, você crê, pelas suas vivências, dentro, né, dessa questão crítica, quando se acaba a novela, acaba os contratos, rompem tudo ali, com patrocinadores, enfim, a Thaís, ela vai falar. Você acha? Não, eu acho que não. Não? Não, eu Vai, acho que não. ficou, acho que já acabou. foi o sentimento que eu tenho. Já, o que ela tinha que falar, acho que ela já falou, e isso já está sendo debatido muito na mídia, então acho que ela vai esquecer isso nesse momento. A gente vai precisar de um tempo de distanciamento, porque houve também um outro momento. Teve uma novela, né, chamada Viver a Vida, do Manuel Carlos, em que ela foi convidada para ser a Helena de Manuel Carlos. Sim. A primeira e única Helena negra de Manuel Carlos. E a personagem foi uma decepção total para a Thaís. Né? E hoje a Thaís consegue falar sobre isso de uma forma clara, em retrospecto, analisando. Então eu acho que também a gente vai precisar de um tempo para a Thaís diluir bem essa história e falar com calma sobre o que aconteceu, entendeu? Toma uma água aí, professor Nilson Xavier, que vai vir pergunta aqui agora, Vamos lá. que eu quero saber. Você acha que a autora quis ser mais que a obra em Vale Tudo? Veja bem, o autor da novela, e eu defendo isso, tá? Tá. Ele tem o direito de ele fazer o que ele quiser com a obra. Porém, em novela, eu acredito que em outros formatos do audiovisual seja assim também, o autor não escreve a novela que ele quer, tá? Ele escreve a novela que a emissora quer. Às vezes acontece de os dois concordarem. A história que o autor está escrevendo é a história que ele quer contar, porque é a história que a emissora também quer contar. Então, primeiro tem isso, né? E quando se trata de uma adaptação, seja adaptação de um livro para a televisão em formato de telenovela, ou um remake de uma obra do passado, de um outro autor, eu acho mesmo que o adaptador, ele tem todo o direito de mexer no que ele quiser. Tá? Eu defendo isso até o fim. Então, eu não diria que ela quis ser maior que a obra. Eu diria que ela quis deixar a marca dela nessa novela, a assinatura dela nessa novela. Tanto que ela mudou completamente a história original, que havia sido escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basserres, né? Porque a novela foi escrita por um trio de autores. Sim. Então, ela escreveu o que ela quis. E ela está no direito dela de escrever o que ela quiser, desde que, né, em concordância com a emissora, né? Então, dizer que ela quis ser maior que a obra, não. Ela quis deixar a assinatura dela, deixar a marca dela. Você falou da Heleninha. Você vê que a Heleninha ganha força nessa novela atual, então, de Vale Tudo? Não, eu acho que a Heleninha, ela está equiparada com o que foi a Heleninha dos anos 80, vivida pela Renata Sorrah. Eu acho que a própria trajetória da Heleninha é bastante parecida com a que foi a novela original. E a nova Odete Roitman, com a Débora Bloch? Maravilhosa. Você acha que entregou tem um super. comparativo? É que assim, São são novelas diferentes, né?
A gente já viu aqui, a gente já discutiu Sim. isso, que são novelas diferentes e os perfis também acabam ficando diferentes. Por quê? Porque o autor, o diretor e o ator, eles vão seguir uma nova linha de interpretação para trazer novas nuances para aqueles personagens, né? A Odete Roitman, vivida pela Beatriz Segal em 88, ela acontece num momento em que ela acaba virando um parâmetro de interpretação de vilã na telenovela brasileira, porque até então não existia isso. Essas vilãs que a gente gosta, que a gente, entre aspas, ama ou adora odiar hoje em dia, isso é uma coisa da década de 90 para cá. Então, você deve lembrar da Maria Altiva, da novela Indomada? Lembra? Que falava Oxente My God? Sim. Era uma vilã fantástica. Eu diria que a primeira vilã carismática que apareceu, que é aquela vilã que tem um sabor, que tem um humor, que cativa o público pelo engraçado, pelo cômico, entendeu? Depois teve Branca, de Suzana Vieira, na novela Por Amor, Maria Regina, de Letícia Spiller, na novela Suave Veneno, isso para ficar na década de 2000. Aí na década de 90. Aí nos anos 2000 nós já temos Laura Cachorra, Flora, Bia Falcão, Nazaré Tedesco. Nos anos 2010 nós temos Carminha. Todas essas vilãs carismáticas que o público adora, elas não existiam na época da primeira Vale Tudo. A Odete Roitman, da Beatriz Segal, traz uma marca tão forte dentro da história da telenovela, ela vira um ícone tão importante que ela acaba virando um parâmetro de interpretação para o que veio depois. Só que a vilã, o público não estava acostumado com aquele tipo de vilão também. Então a reação é outra. Hoje em dia já se espera que quando se fala em vilã, seja uma vilã dentro dessa caixa, uma vilã carismática. Você vê que a próxima novela que vai substituir Vale Tudo, que estreia logo mais, do Aguinaldo Silva, chamada Três Graças, a vilã é a Grazi Massafera. E ela, nas primeiras chamadas, ela já mostra uma veia cômica, porque acabou sendo um caminho um caminho mais fácil que os autores trouxeram na criação dessas vilãs. Então, a Débora Bloch, ela traz uma vilã muito carismática, que cativa o público, como eu já havia falado, uma vilã para cortes na internet. O público, foi feita uma pesquisa antes, não lembro qual foi o órgão, o jornal que fez a pesquisa, o público não queria que a Odete Roitman morresse. Eles queriam que ela talvez fosse presa, fosse punida, mas não a morte da vilã, entendeu? Por quê? Porque a Odete Roitman deixa de aparecer nas 2 últimas semanas da novela. Então, assim, é uma outra abordagem de vilã. É uma vilã para os nossos dias e para a demanda de internet, como eu já falei também. Você falou de vilãs e teve uma que fez dupla com a Cláudia Raia, que é a Patrícia... Patrícia Pilar, é a Patrícia Flora da Favorita. Ela ela é uma vilã diferente, né? Ela era quietinha, pacata e só ali por debaixo dos panos, espetando. Porque a novela propunha, no início, ela propunha essa dúvida ao público. A gente não sabia qual das duas era a vilã. Entendeu? Se era a personagem da Cláudia Raia, a Donatella, Sim. ou se era a personagem da Patrícia Pilar, a Flora. Aí, em determinado momento, ainda no início da novela, é então revelado que a grande vilã era a Flora. Entendeu? Aí a Flora, então, aflora. Né? Ela começa a agir como uma vilã de verdade. Porque até então, naquele início, a gente não sabia qual das duas era a vilã, porque o autor jogou propositalmente essa dúvida para o público. Em quem está falando a verdade? A gente não sabia. E as duas se digladiando ali, aí depois, de repente, a Flora, então, é revelado que a Flora é a grande vilã da novela. Respirando sobre as vilãs, qual uma novela que você não cansa de assistir? Não canso de assistir, não, eu canso. Qualquer novela. Mas tem novelas que elas são tão boas que de tempos em tempos é bom rever. Eu revi recentemente não, talvez uns 3 anos pra cá, eu revi, por exemplo, Roque Santeiro,
que é uma novela de 1988, que tinha o Senhorzinho Malta, Viúva Porcina, lembra? Sim. Lobisomem, lembra? Lembro, achava o máximo. Então, essa novela é maravilhosa. Mistérios da Meia-Noite, Zé Ramalho cantando, Exato. Rock Santeiro, tem até a música de entrada. Sim. Então, é uma novela que marcou, tá no meu top 5 também das melhores novelas. E outra novela é Que Rei Sou Eu, que você Que já Rei citou Sou aqui a Eu. pouco. Que Rei Sou Eu é incrível. Eu revi, acho que tem 2 anos. Que novela incrível, aquela novela redonda, que não D'Artagnan, tem barriga, sim. que é dinâmica, que não para, que é bem escrita, que tem personagens ótimos e também faz aquela crítica social do Brasil, porque aquele reino de Avilã, onde acontece a história, é uma miniatura do Brasil, né? Porque era essa a proposta. E Que Rei Sou Eu é uma novela de 1989, que é o primeiro ano que o brasileiro vai votar para presidente depois daquele ato de 20 e poucos anos. Que Rei Sou Eu, lembrei aqui. Você vai falando, eu vou lembrando. O D'Artagnan, Valentim. Não, era? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, Valentina Rainha, Ravengar o Bruxo. Ravengar. Exato. Cara, assim, é fantástico. Os Conselheiros do Rei, Sim. que eram os ministros do governo, né? Do Faz toda presidente. essa linhagem. Cara, Vamp também é uma novela que Vamp. entrou na bagunça. Vamp. Porque parece um pouco, porque Que Rei Sou Eu tem um pouco dessa comédia, dessa... Era novelas das 7, Sim. né? O horário das 7 era dedicado às comédias, né? Ou às comédias pastelão, ou às comédias românticas, mas era o horário que o público jovem gostava mais, inclusive, né? As crianças gostavam mais. Então você citou Que Rei Sou Eu, que é de 89, depois Vamp, que é uma novela de 91 para 92, que é uma novela de terrir, né? Que era um terror para criança, que os atores, eles mal conseguiam falar com aquelas próteses ridículas de dentes, né, de vampiro. Era muito boa essa novela. Tinha a Natasha, tinha o Vlad. Eu também curti, pra você ver, era a minha época, então eu adorava. Sim. Bastidores de novelas. Você tem alguns pra falar assim, pra gente trazer? Ai, bastidores de novelas? Mas você me pegou de surpresa. É assim, o que mais bombaram no seu site? Olha, Tem muito. tem novela que o bastidor é mais interessante que a novela. Que rende mais que a novela. Um exemplo disso foi uma novela recente chamada... Recente não, é uma novela de 2018 chamada O Sétimo Guardião, a novela do Aguinaldo Silva, que trouxe à tona o Dark Room da Globo, uns pegas em Fernando de Noronha entre os atores, briga entre os protagonistas. Isso tudo chamou mais atenção do público do que a própria história da novela, que a novela foi um flop, né? Foi um fracasso de audiência. A novela já começou mal porque houve um grupo de roteiristas que processou o Aguinaldo Silva porque deveria ter sido creditado pela novela, porque a história foi desenvolvida quando o Aguinaldo Silva deu uma masterclass e tal. Então a novela já começou ruim, começou mal, aí teve esses bastidores todos. Então acontece, tem isso também, né? Tem novela que o bastidor é mais interessante do que a novela em si. E Vale Tudo também saiu muito, né? Saiu, eu lembro que no início teve ali um desgaste entre Cauã Raymond e Bela Campos, que os dois andaram se desentendendo, né? Teve isso na fase inicial da novela. E essa nova novela do Aguinaldo Silva? O que você espera? Olha, você sabe que eu tenho visto as chamadas e fiz a pesquisa até para alimentar meu site. Sim. E me interessou bastante, me pareceu bem promissora essa novela. Eu acho que vem coisa boa por aí, viu? Tem alguma mensagem que essa novela vai trazer para a sociedade? Que sempre eles trazem. Não sei se tem alguma mensagem. Temas, ela vai falar sobre falsificação de remédios. A trama central é sobre um cara que tem uma organização que recebe fortunas para distribuir remédios de alto custo para comunidades carentes, e na verdade ele desvia esse dinheiro. Na verdade, ele acaba vendendo esses medicamentos para fora e faz medicamentos com farinha e dá placebo, distribui placebo para a comunidade carente. Essa é a trama central da novela, que envolve a personagem da Sophie Charlotte, que é a mocinha que vai tentar
descobrir, investigar esse esquema, e tem ali por trás os vilões que são vividos pelo Murilo Benício e a Grazi Massafera, que são os caras que estão por trás desse esquema todo. Eu achei isso bastante interessante, nunca vi, não lembro de ter visto isso em novela, eu acho um tema legal, achei interessante. E das novelas atuais que a gente tá vendo aí, das 6, das 7, você tá gostando, tá sentindo que tá engajando? Não, eu acho que não. Eu Não? acho que elas estão meio estagnadas. A gente teve esse ano uma boa novela das 6, chamada Garota do Momento, uma novela ambientada na década de 50, com uma protagonista negra, uma novela muito interessante, ela foi bem. A novela que veio na sequência é uma novela, Tá Muito Melhor, que é uma continuação de uma história que já foi contada, né? Continuação de Eta Mundo Bom, com aquele personagem Candinho, vivido pelo Sérgio Guizé. Mas parece que ela tá meio empacada. Ouvi umas críticas aí de que ela tá um tanto quanto infantil demais. Enfim, eu não acho que ela tá tão boa. A novela das 7, que se chama Dona de Mim, é de uma autora de muito sucesso, que é a Rosane Svartman, que só escreveu sucesso, escreveu Vai na Fé, que era uma novela que fez muito sucesso em 2022, talvez. Eu tô meio ruim de memória com as mais atuais. Mas talvez ela também não tá indo tão bem quanto foi Vai na Fé. Mas eu acho que a novela do momento é mesmo esse remake de Vale Tudo. Recentemente, se a gente for falar de novelas das 7, uma que impactou um pouco, que passou uma mensagem, foram das 3 diaristas, que era envolvida a Thaís Araújo. Cheias de Charme. Cheias de Só que Charme. isso já tem um tempo, Já né? tem o quê? Uns 10 anos? Isso é de 2012. 12? É. Cara, no 2025. É a novela das 7 que passava na época de Avenida Brasil. Tinha essa dobradinha boa de sucesso. Então a Globo tava bem naquele momento. Bem, eu falei pra você, 2012 foi o último ano que nós fomos felizes. Por causa que tinha essa novela, então. Tinha duas novelas que marcaram a TV, as 7 Cheias de Charme, que é a novela das Empreguetes. Isso! Né? Que a galera parava pra assistir. Tinha as 3, as Empreguetes eram a Thaís Araújo, a Leandra Leal e a Isabelle Drummond. E a vilã era a Chayenne, a Cláudia Abreu. Cláudia Abreu. Era ótima essa novela. E assim, a gente fazendo uma leitura de Brasil, por que os vilões agradam tanto? Porque, cara, é por meio da ficção que o ser humano extravasa os seus desejos mais contidos. Porque o vilão, ele faz e fala o que quer, sem barreiras morais e sociais, que é tudo que a gente queria, mas a gente não pode, porque nós temos uma barreira. Entendeu? E ali então, ele... na ficção, o ser humano extravasa. Se enxerga um pouco. Exatamente. Ele tem o apelo de você gostar daquele personagem porque ele faz coisas que você, na realidade, gostaria de fazer e não pode. Entendeu? É tipo o Caco, né? Cala a boca, Magda. E você fala, opa, tô ali agora no Miguel Falabella. As falas dele, hoje em dia, nem passariam mais, né? Muito politicamente incorretas. E você, qual a vilã que você... Sim, a sua favorita. Olha que é difícil agora. Não, é a Odete Roitman da Beatriz Segal. Odete Roitman? Da Beatriz Segal. Nazaré dava medo também. Não, Nazaré era ótima. Mas aí, como eu falei pra você, uma outra pegada, né? Sim. Na chave do humor e tal. Do humor. Então a Carminha de Avenida Brasil também era ótima. Tem uns vídeos ótimos da Carminha, que é de morrer de rir. E da Nazaré também, que viraram meme, né? A Nazaré é conhecida pela mulher dos memes. A Renata Sorral outro dia reclamou, né? Sim. Eu com uma carreira de não sei quantos anos no teatro, virei a mulher dos memes. Então, tudo que você trouxe pra gente são excelentes atrizes, se a gente for analisar. Sim. São excelentes, todas. E essa substituição dessas atrizes para os influencers? Cara, então, nós tivemos aí uma experiência não muito boa com Jade Picon, numa novela da Glória Pérez chamada Travessia, que foi uma novela que não fez sucesso, né? E a Jade Picon foi muito criticada, e eu acho que foi criticada com razão, porque ela, jogar uma menina inexperiente para um papel importante, eu acho um erro, né? Ela podia entrar na televisão, fazer novela? Claro que podia, por que não? Mas ela tinha que começar como todo mundo começa, por baixo, aprendendo, né? Aprende, cresce, aí sim. Agora, jogar uma pessoa pouco experiente para um personagem importante, como era a personagem dela nessa novela, eu acho que foi o grande erro.
Ela provavelmente aprendeu com essa experiência muita coisa. E agora ela vai ser a estrela dessa novela vertical que a Globo vai lançar no ano que vem. Uma novela para a internet, por que não uma estrela da internet, como é ela, né? Influencer. Interessante. E falando em Glória Pérez, por que Salve Jorge faz tanta, assim, sucesso e é tanta, assim, consegue hypar ali dentro do Globoplay, do streaming? Olha, isso eu queria saber, viu? Porque essa novela é ruim pra diabo. Não, e lá tem a numeração dando alta. Então, cara, sabe quando alguma coisa trash acaba cultuada com o tempo? Eu acho que Salve Jorge é um exemplo disso. Salve Jorge é muito trash. Salve Jorge tem erros e continuidade grotescos. Uma história estapafúrdia. Apesar da ótima mensagem, da denúncia que a autora colocou, que é o caso do tráfico humano e tal, é uma novela que tem muitos erros. E os erros chamavam mais atenção que a própria história da novela, entendeu? Então eu acho que Salve Jorge é o exemplo do trash que com o tempo vira cult. Entendi. Agora a gente vai aqui, ó. Você falou bastante dos seus top 5, eu quero saber as suas melhores novelas, top 5, Sim. e as 5 piores novelas no seu top 5. Meu top 5 negativo? Eu quero vamos trabalhar no negativo primeiro, melhor, né? Pra depois vir um positivo. Não, deixa eu falar primeiro o positivo. Fala o positivo. Porque o negativo... Positivo, já citei Gabriela. Citei Roque Santeiro. Vale Tudo. Vale Tudo. Temos 3. Que Rei Sou Eu. Que eu 4. E qualquer quinta? O Bem Amado. O Bem Amado. Todas eu falei aqui com você hoje. Tieta não marcou pra você? Tieta seria a minha sexta. Se fosse o meu top 6, aí Tieta entrava. Que assim, Tieta... Não, Tieta é maravilhosa, claro que é. Próxima Vítima também. Próxima Vítima também é ótima. Talvez entre os 10. Próxima Vítima também marcou, né? Marcou muito. O Brasil parou pra ver o último capítulo. Será a Próxima Vítima? O assassino, quem é o assassino da Próxima Vítima? Próxima Vítima. Hã? Parou bastante ali, eu gostei. Agora a gente fala dos 5 piores. Cara, eu não consigo mensurar dessa forma, sabe por quê? Porque assim, você precisa estipular, né? Porque a produção do SBT, as produções do SBT ou da Record, elas não têm o expertise da Globo. Então não tem como você comparar uma novela do SBT com uma novela da Globo, colocar no mesmo balaio das piores, porque são coisas diferentes, entendeu? Então, eu tô citando o SBT e Record, porque o SBT e Record, as novelas têm audiência menor, tem menos repercussão, porque a audiência é menor, tem produções que não são tão boas, os textos que não são tão bons, tem um elenco menos potente que o elenco que a Globo tem. A Globo, como a toda poderosa, com mais dinheiro, ela tem condições de fazer coisas melhores, entendeu? Então, eu não consigo colocar no mesmo balaio novelas das 3 emissoras juntas, né? Agora... Cara, se você for falar das novelas da última década, dos últimos 10 anos, nós tivemos aí O Sétimo Guardião, Travessia, eu acho que eu coloco até Salve Jorge junto também, uma novela... Nossa. Mania de Você. Mania de Você, exatamente, a novela anterior, a Vale Tudo, também é uma novela muito ruim. A Lei do Amor, que é uma novela que nem você lembra, ninguém lembra. A Lei do Amor. Paraisópolis. Não, Paraisópolis foi ok. Não é ótima, mas também não é tão ruim assim. Eu fiquei curioso. Você falou tanto em novela e teve uma novela que me conectou na minha infância. Não sei se estaria na adolescência. Carrossel. Carrossel, a primeira versão mexicana. Foi um sucesso. Jaiminho, Paliro ali. Você chegou a assistir? Não, porque eu era adulto já, né? Eu não era mais o público de Carrossel em 1991, né? Eu já tinha 21, 22 anos na época. Então aquilo não me interessava. Mas eu lembro da repercussão. Eu já trabalhava e colegas de trabalho que eram mães, elas gostavam, elas assistiam, elas comentavam. Sim. Eu não via, porque não me interessava aquilo, entendeu? Mas foi um grande sucesso, né?
E você sabe que o remake do SBT, que é de 2012, ó, o último ano que fomos felizes, 2012 também foi um grande sucesso. Foi por causa desse remake de Carrossel que o SBT teve essa fase de novelas infantis que se estendeu até esse ano, entendeu? O sucesso de Carrossel fez com que o Silvio Santos apostasse nesses remakes de novelas infantis. Aí veio Cúmplices de um Resgate, Carinha de Chiquititas, Anjo. Carinha de Anjo, Poliana, etc. E bombou. Até hoje é sucesso no Não, streaming. é sucesso no Netflix. streaming, porque a TV brasileira, a TV aberta brasileira não tem mais programa infantil, né? Só o SBT que insiste lá com aquele, acho que é Patati Patatá que tá passando Não, Bom atualmente. Dia. Acho que é o Bom Dia. É, mas eu Companhia. acho- Bom é. Dia Cia. Não, é o que, produção? Patati Patati Patatá. Patatá. É. Você tá mais Só. A Globo já abandonou a programação infantil já há bastante tempo, né? Por quê? Porque a Globo tem um canal infantil, que é o Gloob. E as crianças de hoje em dia, elas também não têm mais essa relação com a TV aberta que a minha geração teve, que a sua geração teve, que a geração dos nossos colegas aqui tiveram, entendeu? Eles não sabem mais o que é TV aberta. Eles vão pro YouTube, eles veem o que eles querem a hora que eles querem. Por que eu vou ver um programa que passa numa grade engessada, só passa de manhã, quando eu tô na escola estudando, entendeu? É bem isso mesmo. diferente. A gente tava ali no padrão ali, controlado pela TV aberta. Não Exato. tinha acesso. Não tinha acesso até a TV a cabo nos Não anos 90 era difícil. É né? difícil. E a gente tá falando também de épocas de 88, 89, nem tinha TV a cabo. aqui Não, no não tinha. Brasil. TV a cabo chega no Brasil em 90. É, É. então a gente não tinha esse acesso. Que tem água aí? Eu queria mais. Tem água. Produção, tem mais água aqui? Tem deixar as garrafinhas pra você aqui? tem uma garrafinha Tá. aqui, tá ótimo. Tem do seu lado aí. Para você que está nos assistindo já sabe, compartilha, fortaleçam, inscreva-se no canal e também a gente está no Spotify. E quero agradecer imensamente que o canal de cortes vem ganhando força, mas se você estiver gostando muito aqui do nosso conteúdo, já inscreva-se, dá um like e comente. Vamos aqui seguindo com o Nilson Xavier, nosso professor das novelas. Eu tô gostando. Trilha sonora. Eu sei que você é expert em trilhas sonoras. Eu gosto pra caramba. Eu tenho 400 LPs de novelas em casa. na O minha Dono do coleção. Mundo eu já olhava. Longueta. Exatamente. A música da abertura. E a bola ali, o planeta. Isso. Olha, é um negócio chique. Nossa, aquela abertura é maravilhosa, né? Porque o cara pega o filme do Charlie Chaplin pra fazer a abertura. Marcou. É maravilhosa essa abertura. Terra Nostra. Terra Nostra também fez bastante sucesso. Trilha italiana, Trilha né? italiana. O Rei do Gado é campeão de vendagem de trilha sonora de novela, sabia? Tananana, tan, tan, tan. Isso. Marcou, não marcou? Marcou. A Sou trilha desse chão. sonora toda a trilha sonora do Rei do Gado é a campeã de vendagem. É a trilha sonora de novela que mais vendeu na história. Aquele disco primeiro, né? Sim, e por que as trilhas eram tão marcantes e hoje tá perdendo um pouco de força? Então, Rei, é o seguinte, a indústria fonográfica, você sabe, ela mudou muito, né? Ela não é o que era, né? A indústria fonográfica hoje é completamente diferente. Ela começou a mudar ali na passagem dos anos 2000, quando as pessoas começaram a baixar música pelo Napster, música em MP3. Lembra disso? Desse momento? Lembro, que Todo a gente mundo- tinha uns iPodzinho. Exato. Então, assim, MP3. a indústria fonográfica mudou demais. Então, hoje em dia, não é rentável como era antigamente. E, ao mesmo tempo, a audiência da televisão também foi caindo. Então, hoje, fazer uma trilha sonora de novela e colocar à venda não é mais um bom negócio, como era, como foi no passado. No passado, nossa, as pessoas ficavam esperando sair o disco da novela. Lembra que na metade da novela virava o disco? Até então tocava uma trilha Sim. nacional, de repente começava a trocar as músicas estrangeiras, que eram músicas que a gente ouvia no rádio, que a gente gostava, entendeu? Nas FMs, não é? Era isso mesmo. Era isso. E isso mudou completamente, né? Mas mudou também porque tudo mudou, porque a indústria fonográfica mudou e o cenário da televisão também mudou. Então eu diria que é uma combinação de fatores ali que fizeram com que nós chegássemos a esse momento em que a trilha sonora não representa mais o que representava antigamente. É aquela música do Bon Jovi que a gente fala aí, lembra a Carolina Dickman, daquela novela que ela raspa o cabelo. Não é do Bon Jovi, Não, é não é do Bon é Lara Fabian. Isso.
que é... qual que é o nome da música? Não lembro. Alguma coisa assim. Mas essa música marcou por causa da Marcou. cena, né? E a gente via tudo isso, né? O início da novela até o meio, trilhas sonoras em português. Sim. Depois a gente esperava as músicas românticas. As músicas internacionais e tal. Isso, que ia marcando o casal. Exato. De par, né? Que E também músicas que a gente associa à novela. A novela. Você ouve, por exemplo, Modinha pra Gabriela. Quando eu vim para esse mundo... É a novela Gabriela. Menino do Rio. Menino do Rio. Que era uma novela Água Viva, né? As músicas de rock santeiro. Tieta, do Luiz Caldas. Associa à novela, entendeu? A música fica associada à novela. Aquela música da abertura da novela Viagem. Que é do Roupa Nova. Sim. A música do Pepeu Gomes, da abertura da novela Mulheres de Areia. A música que você tocou... Tentou cantar, né? Tentou cantar há pouco, do Rei do Gado, né? Aquela música do Rei do Gado. Foi feita especialmente para isso. Eram, inclusive, músicas feitas especialmente para novelas também. Tem uma música também da novela Felicidade que me marcou. Que é do Roupa Nova, Roupa né? Nova. Cara, tudo isso era muito conectado à novela. Isso fazia parte da cultura da telenovela, né? E que acabou ficando no tempo. Ficou meio que de lado. Hoje não é prioridade. Não é mais prioridade, exatamente. E dificulta um pouco isso para a própria novela em si, para marcar. Porque fazia parte dessa cultura, né? Porque é o que marcava a abertura da novela, o logotipo da novela, a trilha sonora da novela, o elenco. Hoje em dia as novelas não têm mais aqueles elencos grandiosos. Você pega, por exemplo, uma novela como Rainha da Sucata, lembra? Rainha da Sucata tinha Regina Duarte, Glória Menezes, Tony Ramos, Paulo Gracindo, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Daniel Filho, Aracy Balabanian. Cara, você não reúne mais um elenco desse. Lima Duarte fazendo participação, Fernanda Montenegro fez uma participação também. Então, assim, você não tem mais esse elenco. Primeiro porque esses medalhões todos, eles estão morrendo, lógico, né? Natural. E também porque a Globo tá com essa nova... Esse novo método de contratação apenas por obra, não tem mais aqueles contratos de Star System hollywoodiano que tinha antigamente, né? Então, o cenário é diferente. E esses atores todos, eles vieram do teatro, eles são de uma outra geração de atores. Os atores de hoje em dia são perfis muito diferentes, né? Eu vou cantar um trecho de uma musiquinha aqui. Vou fazer o teste com você. Vamos ver se esse professor sabe mesmo. E aí você vai falar quem era o protagonista, de quem era a novela. Eu amava como amava um beija-flor. E aí? Lima Duarte, Sassamutema, novela O Salvador da Pátria, 1989. Parabéns. Salva de palmas, galera. Muito bom. Gostei desse game. Cara, porque essa música, essa novela me marcou e eu sou marcado por música. Então a música me lembra a novela e o ator. Mas é isso, você e a maioria dos brasileiros. Porrada de gente. Lima Duarte. Só Sabiá, Sassá. É eu? Isso, exatamente. Ele fazia para ali. Com a Loura, bonita. Loura, Maite Proença. Maite Proença. Eu lembrei. Só pra não esquecer. Professora Clotilde. Cara, que novela gostosa. E o disco internacional era a foto dela. Era a foto dela. Vendeu pra caramba esse disco também. Cara, a gente vai conversando aqui, é muito legal porque esse bate-papo meio solto e eu vou resgatando memórias. Sim. Que eu falei, cara, deixa eu ver uma música que me marcou. Quem falava, solta Sabiá, Sassá. E era essa música. Sim, exato. A música do Oswaldo Montenegro. Lu e Flor. E assim como ele, tem várias músicas que me marcou. Na própria novela tinha, por exemplo, Bem Que Se Quis, que foi a novela... que foi a música que lançou a Marisa Monte, né? No cenário musical brasileiro, que tornou ela conhecida. Guilherme Arantes, Roupa Nova e Djavan. Djavan era também, muito forte também. Caetano Veloso, Gal Costa, Rita Lee. Muita força eles ganharam. Eram todos da Som Livre, né? Na Som Livre. Muitos deles eram da Som Livre. Então... Já tinha que fazer a composição pra novela. Exatamente. Fala um pouco disso pra gente também. A Som Livre foi... a Som Livre foi uma tacada de gênio do pessoal da Globo, né? Sim. Porque eles criaram uma gravadora pra
servir às produções deles, não só de novelas, dos outros programas também, enfim, mas principalmente de novelas. E aí ainda lançavam 2 discos por novela. Um disco até a metade, terceiro, quarto mês, com músicas nacionais, e outro disco a partir do terceiro, quarto mês com músicas estrangeiras. E eram, na realidade, seleções, né? Porque os fonogramas eram cedidos por diferentes gravadoras, né? Ele tinha, inclusive, creditado, né? Fonograma gentilmente cedido pela CBS, pela não sei o quê, enfim. Não sei exatamente. Mas é uma tacada de mestre e isso vendia como água. Vendia como água. E, às vezes, eu ficava esperando, eu, aficionado por televisão, por telenovela, ficava esperando ansiosamente sair o disco para comprar, enfim. E é uma coisa que marcou, inclusive, a nossa memória afetiva, como marcou a sua aí. E você falando dos discos, você esperava sair para comprar os seus discos. Qual um aqui marcou? Cara, é difícil dizer, assim. Sabe mas por não quê? dá pra falar. Porque varia muito da idade da pessoa, por exemplo. Por que eu falo isso? Quando que eu começo a me interessar por música? Na minha adolescência. Sim. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, aquele universo pop dos anos 80, que foi a minha adolescência, né? Cara, eu consumia tudo aquilo. Rock Brasil dos anos 80, Michael Jackson, Madonna, INXS, Bon Jovi, Guns N' Roses, A-ha, Roupa Nova, RPM, Titãs, Legião Urbana. Cara, eu vivi tudo aquilo, todo aquele momento. Pet Shop Boys, Erasure, sabe? Eu vivi todo aquele momento. Então, eu consumia muito. E as telenovelas traziam muito Às vezes, a gente ficava conhecendo um cantor, uma banda, por meio das trilhas de novelas. Entendeu? A primeira música de sucesso, ou talvez uma das primeiras músicas de sucesso no Brasil dos Pet Shop Boys, foi uma música chamada Western Girls, que entrou para a trilha de uma novela, Selva de Pedra, em 1986. E assim vários outros. Depeche Mode foi Just Can't Get Enough, que era de uma novela chamada Louco Amor, que é de 83. Apesar dessa música ser de 81. Sabe, às vezes havia um delay, sim. Mas aqui no Brasil, naquela época, as coisas chegavam mais tarde, Isso, né? até pra também encaixar. Teve outras músicas que foram antes e encaixavam-se depois. Isso, encaixavam-se depois, porque exatamente. Tem que achar o par, achou o casal, qual é a música que conecta, essa trilha conecta com essa trama. Tinha muito disso também. Sabe aquela música Whisky a Go-Go, do Roupa Nova? Sim. Era a abertura de uma novela, Um Sonho a Mais, que né, na letra, ficar você, um sonho a mais, não faz mal. Um Sonho a Mais foi... O título da novela foi por causa da música que eles escolheram para abertura. Entendeu? E a música já estava estourada, a música já era sucesso, sabe? Menina Veneno, do Hit, já estava estouradaça quando entrou pra trilha de uma novela. Já estava bem no hype, e aí eles pegaram e... Tanto que não se associa à novela, entendeu? A novela era Pão, Beijo, Beijo, uma novela de 1983. Ninguém conhece direito, só quem é fã de novela conhece. E sua paixão por novela, quando começa? Porque você falou, eu trabalhava com outras pessoas, nessa época eu tava curtindo os 20 anos. Eu fui aficionado por televisão desde criança. Tá? Então, eu cresci na frente da televisão. A televisão foi a minha babá eletrônica, né? Numa época, estamos falando de década de 70, onde só tinha televisão, não existia videogame, quer dizer... Não, videogame populariza no Brasil nos anos 80, mas eu não tive acesso a videogame na minha infância. E a televisão era o meu melhor passatempo. Então eu consumia de desenho animado, seriados da minha infância e inclusive novelas. E com 10 anos eu já catalogava em caderno tudo que eu assistia na televisão, inclusive novelas. E eu nunca larguei esse hábito. Nos anos 90, já com 20 e poucos anos, eu fui trabalhar com sistemas, com informática. No final dos anos 90, eu pego todos aqueles cadernos e passo para a internet. Eu crio um site no ano de 2000, chamado Teledramaturgia, e trabalhando com informática. E começo... E assim, eu criei esse site como uma forma de catalogar
de uma maneira mais moderna o que eu queria. Porque até então era manual, manuscrito, né? Depois passou a ser na internet. E aí, isso tudo de uma forma muito despretensiosa. Porque eu estava trabalhando com informática, Sim. entendeu? Não trabalhava com televisão. Eu não era bicho de televisão, não era artista, não era nada disso. E aí, de repente, eu comecei a ser chamado para dar entrevista em rádio, em jornal, em televisão, por causa do meu site que estava sendo acessado por um monte de gente e eu não tinha essa noção. E nós estamos falando de uma época em que não existia a Wikipedia, né? Não existia o Memória Globo da TV Globo. Olha o meu site no ar. E assim, o meu site foi pioneiro na catalogação de produções de novelas na internet. Porque depois veio o site Memória Globo, veio o Wikipedia. E aí eu me mudei para São Paulo para trabalhar com informática em 2004. E aí depois eu lancei um livro, o Almanaque da Telenovela Brasileira. E aí eu larguei a informática para me dedicar. Porque as pessoas sempre me perguntavam, mas você ganha dinheiro com isso? Não, eu não ganho dinheiro. É apenas um hobby. Eu sempre levei isso como um hobby. E aí já nos anos 2010, por volta de 2011, eu larguei a carreira na informática e fui trabalhar especificamente com televisão. Primeiro no UOL, escrevendo críticas e análises de novelas. Eu fiz isso por 7 anos no UOL, eu tinha uma coluna no UOL, né? E hoje em dia eu trabalho na televisão, trabalho com a Tata Werneck no programa Lady Night. Sobre a questão do site, quando você fez ele ali atrás, era fechado, você não chegou a abrir vlog, os blogs para receber e para mandar, para interagir? Tinha essa questão com o público? Não, eu interagia com o público por meio de e-mail, né? Você deixava um e-mail. É mais o e-mail, ali, né? Era e-mail na época, porque as redes sociais elas vêm depois, né? O Orkut vem lá por 2004, por aí, 2003, 2004, que chega o Orkut, que são... É claro que antes do Orkut tinha a Mirk, tinha a sala de bate-papo do UOL, que era como... Tinha mailing lists, que eram, ou blogs também, que as pessoas se reuniam para discutir um determinado assunto, né? Mas o Orkut é o marco em rede social no Brasil, né? Porque aí as pessoas criam aquelas comunidades sobre um determinado assunto, se juntam ali em bolhas para discutir aquele assunto, aí isso começa a crescer, aí depois vem o Twitter, vem o Facebook, vem o Instagram, etc. E é o cenário que temos hoje. Mas você, nessa questão que você vai construindo ali, seu site, vai interagindo com as redes sociais, você é um crítico. Então, tem a crítica positiva e Sim. tem que saber. É Sim. crítico no geral. Sim. Alguém, ou algum autor, ou emissora entrou em contato com você? Pra quê? Se você jogou uma crítica pesada. Tô tentando saber de curiosidades. Não, nunca teve. O que acontece, assim, eu acho que as emissoras, elas entendem Tá. o papel dos críticos, dos que são, digamos assim, oficialmente críticos que escrevem para grandes portais, ou jornais, ou revistas. A relação é boa, entendeu? Porque o crítico é independente, ele não tem vínculo com a emissora. Então ele tem que estar, de fato, livre para falar o que ele pensa. Mesmo porque, e isso não acontece só com a televisão, né? O crítico literário é assim, todo. o crítico de música é assim, o crítico de cinema é assim, e sempre houve. E o trabalho dele é muito importante, né? Porque é uma baliza, é uma forma de aferir ou deferir um golpe contra a obra criticada, né? Agora, é claro que todo mundo tem o direito de criticar, assim como o objeto criticado tem o direito de aceitar ou não a sua crítica e não gostar, inclusive. E tá tudo bem, porque faz parte do jogo, porque é assim mesmo e é assim que tem que ser. Entendeu? O que não pode é xingar. Sim. Eu sempre falo, deixe sua opinião, diga se você gostou, se você não gostou, comente. Eu falando pro pessoal do meu canal de YouTube, comentem, só não vale xingar. Mesmo porque se você xingar, eu vou lá e vou apagar o seu comentário também. Mas você criou inimizades por isso? Não, eu não criei inimizades. Não. Não. Inimizades, não. Eu pergunto justamente para você vir aqui ao TikTok e falar
Porque às vezes as pessoas podem ter leituras diferentes, que é normal, cada um tem a sua. Faz parte do Então, jogo, assim, ele tá elogiando porque deve ganhar por trás. Ele Já ouvi isso critica essa muitas obra vezes. porque não pagaram um jabá pra ele. Já ouvi Porque muito. acontece muito disso. Eu Lógico. não tô falando só no meio Sim. da crítica que você faz das telenovelas. Eu tô falando no meio de um todo. E é por isso é importante você estar aqui, ter voz e justamente falar, não, são pessoas sérias trabalhando. Sim, exato. E, nossa, eu tenho super colegas, Sim. como já foi citado aqui hoje, Cristina Padiglione, Maurício Sticer, Flávio Rico, Ricardo Feltrin, Daniel Castro, todos os meus colegas da época do UOL, e críticos super respeitados, e assim, a relação geralmente é boa, sabe? O que pode acontecer é, sei lá, a pessoa agarrar um ranço com você e eu não gosto desse cara, esse cara me xingou uma vez, não sei o quê. Ok, fazer o quê, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Nilson Xavier, nosso professor Xavier. A gente trouxe aqui várias coisas na linha do tempo e tudo mais. Novela, você citou as 5 que você mais gosta. A novela, ela tá ligada à obra, o autor. Mas eu queria que você falasse dos melhores autores que você gosta. Porque às vezes ele fez uma novela boa e fala assim, puta, eu falei aquela novela boa, mas eu tenho outros autores que eu acho que as outras obras dele bate essas novelas. Sim. Então, eu sempre fui muito fã de Lauro César Muniz, que hoje é aposentado, né? Tá. O Lauro escreveu O Salvador da Pátria, Salvador da novela do Pátria. Sassá, escreveu Roda de Fogo, Roda de novela Fogo. de muito sucesso da década de 80, é autor de outras novelas clássicas dos anos 70, Escalada, O Casarão, escreveu novelas que foram fracassos de audiência, como Os Gigantes, Espelho Mágico, 2 novelas da década de 70. Todo autor tem o seu sucesso, mas também tem o seu fracasso, Sim. tá? Eu gosto muito de Cassiano Gabus Mendes, que é um autor que geralmente escreveu novelas para o horário das 7 da Globo. É o autor de Que Rei Sou Eu. Escreveu Brega e Chique, lembra? Brega e Chique. Tititi. Vai falar, porque é a mesma linha. Elas por Elas. Locomotivas. É o autor de Anjo Mal, uma novela clássica da TV Globo. Tem o Silvio de Abreu, que aí o Silvio de Abreu andou pelo horário das 7, lá na década de 80, é o autor de Guerra dos Sexos, de Cambalacho, de Sassaricando, né? E depois, nos anos 90, escreveu Rainha da Sucata e A Próxima Vítima, que já eram novelas do horário das 8, e outras também, Torre de Babel, Belíssima, Passione, enfim. Eu gosto de Ivani Ribeiro, que é autora de A Viagem, de Mulheres de Areia, que é uma autora que já é falecida, ela faleceu logo depois da Viagem, uma autora de várias novelas. Ela é uma das primeiras grandes novelistas, ela escrevia desde a década de 50. Jeanette Claire também, só que Jeanette Claire, ela morreu nos anos 80, quando eu era criança ainda, então eu não tenho, assim, essa relação com a Jeanette Claire. Mas eu gosto do Dias Gomes, que é o autor de Roque Santeiro e de O Bem Amado, que estão no meu top 5 de melhores novelas. Eu acho que esses são os que eu mais gosto. E aí tem João Emanuel, dos mais trazendo agora mais para a atualidade, né? O João Emanuel Carneiro, que é o autor da Favorita e de Avenida Brasil. A própria Glória Pérez, que escreveu O Clone, que é uma novela que fez muito sucesso, que escreveu outra novela que eu gosto muito dela, Barriga de Aluguel, escreveu A Força do Querer, uma novela já mais recente, que também foi uma novela muito boa. O próprio Benedito Rui Barbosa, que nós citamos aqui, com Pantanal, com Renascer, com Rei do Gado, fez Cabocla, fez Sim a Moça. Nossa, é um cara que tem Terra Nostra, é um cara que tem muitas novelas clássicas no currículo. Esse pessoal. O Aguinaldo Silva, que é o autor de Tieta, que escreveu também, foi coautor de Vale Tudo e de Roque Santeiro. O Gilberto Braga, de Vale Tudo, que escreveu Água Viva, Corpo a Corpo, Dancing Days, que foi uma novela muito sucesso, lançou a onda das discotecas no Brasil na década de 70, né? Olha só a influência da telenovela. Quando você falou de Barriga de Aluguel, era a trilha sonora era Pelado Pelado, Luca Lamão no Bolso? Não, era outra, né? Essa Pelado Pelado era de quem que cantava? Você citou há pouco aí, você lembrou há pouco da música de... Pelado Pelado, Luca Mão no Bolso. Lembra que tinha um cara Barão que parecia Vermelho, pelado na abertura? Sim, lembro. Era Brega Chique. Brega Chique. Isso. Brega Chique. Gosto de... E Pavão... Pavão Misterioso. É Saramandaia. Teve um remake agora. Teve um remake nos anos 2010. Eu gostei.
É legal. Dona Redonda Legal. e Dona ficou- Redonda eu gostei. explodindo, Você gostou desse remake? Eu gostei mais ou menos. Não gostei muito, não. Não É que você é na pegada mais nostálgica. ali. Exato, é. Eu não vi a primeira é de 76, eu era muito criança quando passou, mas a primeira é uma novela clássica. E dessa você não curtiu muito. Não curti muito. A Dona Redonda da primeira era Wilza Carla, lembra do Wilza Carla? Lembro, Esse teve nome? aqui que a gente até fez um podcast, teve que colocar ela, porque a gente tava fazendo sobre essas questões de atrizes que estavam acima do peso, que estavam da sim, beleza, e a gente fez até um podcast falando Nossa. com a Babu sobre isso. Sim. Então foi uma crítica legal. Agora, toma sua água, que é tan, 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 tan. Público de casa, você tá querendo saber, você ficou até agora só pra saber. Quem matou Odete Reutemann? Diga-me agora. Não esconda-me nada. Cara, olha só, Rei, como eu não tô curtindo esse remake, né? Porque assim, eu queria ver um remake da novela do Gilberto Braga. A Globo me prometeu um remake, né? A novela começou como um remake. No início, eu gostei da novela. Mesmo porque eu também peguei a antiga pra ver junto, sabe? Eu vi as duas. Tá terminando agora o remake, tá terminando no meu Viva particular, tá terminando a novela original também, que eu tô nos últimos capítulos. Então, como eu tava te falando, eu queria ver um remake. Aí lá pela metade da novela a autora começa a mudar. Hoje a novela que tá no ar não tem absolutamente mais nada a ver com a novela original. Eu estou muito desapontado, frustrado. Então, pra mim, tô vendo porque eu quero ir até o final, entendeu? Embarquei no hype da novela, que a novela tá super engajada, mas não me interessa mais quem matou Odete Reutemann. Pra mim, tanto faz. Eu não quero queimar meus neurônios pra analisar as cenas, analisar as falas dos personagens pra saber quem que é, pra dar palpite. Eu não tenho palpite não, viu? Pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu não tenho nenhum palpite. Não, Nem nada. não Nem tenho. que ela esteja viva, que foi um tirinho de raspão. Acho que seria Já legal. pensou? Vou te falar o que eu Vamos lá. gostaria, Tá. então, tá? Eu acho que ela estar viva é legal. Legal? Eu acho interessante. Mas não é nada original, tá? Não é uma coisa original. Já teve. Já que mudou, Já que mudou, então muda isso também, entendeu? Então, acho que condiz até com a trajetória dessa Odete Reutemann da Débora Bloch, entendeu? Ela dá um pontapé na família, colocar a culpa em outra pessoa, como o Marco Aurélio, por exemplo, que roubou ela. Então, o Marco Aurélio vai preso. Todo mundo acha que ele matou Odete Reutemann. Na última cena ela brinda, assim, tendo a Torre Eiffel ao fundo. Eu acho ótimo esse final. Não é original, mas é um final justo, bom, digno pra novela. pra quem achou que eu estava morta, olha eu aqui. Que já Exatamente. teve já uma mudança. Eu acho legal. Mas sabe o que eu acho mais legal ainda? Já que ela mudou tanto a novela, ela podia, no último momento, fazer com que a assassina de Odete Reutemann fosse a mesma da novela original e pelo mesmo motivo. A assassina da Odete Reutemann de 1988 era a Leila, personagem da Cássia Kiss, que matou Odete por engano, porque ela achava que quem estava ali naquele apartamento com o marido dela era Maria de Fátima. Ela não vê a pessoa que está por trás da porta e desfere 3 títulos contra a porta de vidro e a Beatriz Segal cai morta no outro lado. Ela abre a porta e leva aquele susto. Esse foi o final de 1988. A Manuela Dias devia fazer o mesmo final com a personagem Leila, que é a personagem da Carolina Dickman. E eu ia fazer essa pergunta justamente. Se você fosse o autor, quem você colocaria, né, a personagem pra matar? Qual personagem você colocaria pra matar? E você já trouxe a resposta. Sim, seria isso. Seria isso. Porque aí seria um tapa de luva de pelica nesse povo que reclamou que ela mudou tanto. Vocês reclamaram que eu mudei tanto a novela? Então tá aí. Mas igualzinho então, entendeu? Porque todo mundo tá esperando diferente, entendeu? Todo mundo tá achando que ela não vai repetir o mesmo final, que seria o mais lógico, entre aspas. Mas já que ela mudou tanto, então por que não fazer isso? Mas ela não vai fazer isso. E pra gente finalizar, meu diretor deve ficar assim, vou lá. Você falou que a tendência, a gente falou sobre a linha do tempo. Antropologia, sociologia, a gente traz toda, né, essa vivência das novelas. A gente trazendo tudo isso, qual a leitura que você tem para as novelas
verticais para 2026? Olha, é assim, a telenovela, ela sempre acompanhou as mudanças da sociedade, ela sempre se adaptou. Então, a telenovela, ela tem como formato, ela tem essa maleabilidade. Ela atravessou os 75 anos da televisão no Brasil. A TV no Brasil fez 75 anos agora em setembro, né? Ela foi inaugurada em setembro de 1950. E sempre teve novela desde os primórdios. A telenovela atravessou esse tempo todo se atualizando junto com a televisão. Isso garantiu a subsistência do gênero, entendeu? E eu acho que o futuro da telenovela depende disso, dela se adaptar a essas novas tecnologias, essa nova forma de se consumir audiovisual, de consumir televisão, que acontece atualmente. Não mais na TV aberta, não que ela vai deixar de existir, não, ela vai existir sempre, porque a TV aberta vai continuar. A TV aberta precisa desses momentos ainda, final, jogos de Copa do Mundo, precisa ser em tempo real, entendeu? Na TV aberta, ela tem essa função ainda, entendeu? Esses grandes eventos, entrega de Oscar, por exemplo, ou o último capítulo de novela, que também tem esse impacto todo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa estar onde o público vai consumir audiovisual. Atualmente, é na tela do celular, é na tela vertical. Então, assim, vai continuar tendo telenovela. Hoje, nós vemos Vale Tudo, o remake de Vale Tudo, na TV aberta e no streaming. Porque você não está mais preso a uma grade engessada. Eu estou aqui nesse horário, conversando com você, perdendo a minha novela, porque eu sei que eu vou chegar em casa e posso assistir lá no streaming o capítulo que eu tô perdendo hoje, entendeu? E o pessoal da minha produção aqui fica assistindo novela no TikTok, tá? Fica nas plataformas aí, ó. É brincadeira, o negócio aqui é coisa de louco. Olha, sem palavras, eu só quero agradecer professor Nilson Xavier. Aliás, eu sou professor mesmo porque dou aula numa pós-graduação de história da telenovela, então, viu? Fala pra gente aí, ó. Já deixa seus contatos aqui, seu Instagram, seu site, por favor, fica à vontade. O meu site é o teledramaturgia.com.br, que é um banco de dados de pesquisa de todas as produções de telenovelas, minisséries e séries brasileiras, desde as primeiras, passando por todas as emissoras, todas as épocas. Se você quiser tirar alguma dúvida, saber sobre alguma novela, dá uma chance para o Teledramaturgia. Não tem só o Wikipedia, tem outras fontes de pesquisa também. E nas redes sociais, em todas as redes, eu sou o Teledramaturgia, no X, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem um canal também, onde eu faço vários vídeos falando sobre as novelas que são disponibilizadas no Globoplay, com foco nas novelas antigas. Então, se você gosta de memória, de novelas que que foram um sucesso no passado, pode procurar lá, pesquisar, você vai encontrar. E espero que vocês gostem também. E eu espero que você também tenha gostado da entrevista. Olha, eu não gostei. Eu adorei, eu amei, porque é o seguinte, eu vim de muito tempo assistindo novela. E agora você despertou meu lado noveleiro novamente. Então eu vou assistir. Eu nem assisti essa novela agora, devido ao tempo. Mas eu vou ali no vertical dar uma olhadinha. Dar uma olhadinha, porque aguçou. Tá bom. Esse bate-papo foi maravilhoso. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite. De coração, você gostou? Gostei, claro. O bate-papo foi gostoso, não foi? Foi, lógico. Então sempre é bom, sempre é gostoso conversar sobre o que a gente gosta, né? Vai ter mais vezes, viu? Então, eu vou trazer você mais vezes, que eu quero que você fale sobre os bastidores, que a gente tinha lá o programa do Miguel Falabella, direto, pra trazer os bastidores da novela, o que acontecia, os erros, né, de cena. Isso, o video show. O video show acabou. Acabou. Então a gente vai também falar sobre o video show. A gente nem falou sobre o video show. E muito mais coisas. Tá bom. Numa próxima vez. Tá legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. E pra você que ficou até o final e gostou do nosso programa, já sabe, inscreva-se no canal, compartilhe e fortaleça, porque hoje eu estive aqui nesse bate-papo maravilhoso com quem? Nada mais, nada menos, ele, um dos maiores críticos do Brasil das telenovelas. Quem? Nosso, né? Professor Xavier. Nilson Xavier. É isso aí. Uma salva de palmas, eu sou o Rei. Mais uma vez, TikTok na moral e só vai. Valeu!